Creator poscimus, ut solita clemencia. A diferença entre catolicismo e espiritismo. Pode um cristão ser espírita ou umbandista? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O espiritismo nega 40 verdades essenciais da doutrina cristã. Ensina a reencarnação, afirma a aparição dos espíritos do além, evocados pelos médiuns, e ensina muitas outras heresias opostas à doutrina cristã, negando principalmente o poder salvador de Jesus Cristo. Falando mesmo de santos, de caridade, de oração e boas obras, o Espiritismo segue apenas as orientações de seu codificador, Allan Kardec, que, no seu livro de Médiuns, segunda edição, página 336, recomenda iludir os cristãos, aceitando no começo suas convicções para depois, pouco a pouco, lhes tirar. Já o famoso escritor do Espiritismo no Brasil, Dr. Carlos Embaçaí, escreve claramente: nem a Bíblia prova, para nós, coisa alguma. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas Escrituras Sagradas. A nossa base é o ensino dos Espíritos, daí o nome Espiritismo. Livro A Margem do Espiritismo, página 219. Daí vale para os cristãos a advertência de Jesus: cuidai-vos dos falsos profetas que se apresentam em pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Mateus capítulo 7, versículo 15. O que diz a Bíblia sobre as práticas espíritas? Lemos em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 9 a 14, o seguinte: não se achará no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. Em Levítico capítulo 20, versículos 6 e 27, lemos o seguinte: se uma pessoa recorrer aos espíritas, adivinhos, para andar atrás deles, voltarei minha face contra essa pessoa e a exterminarei do meio do meu povo. Qualquer mulher ou homem que evocar espíritos será punido de morte. Nas sessões espíritas, há realmente contato com os espíritos do além? Não. Eis um de muitos exemplos. Uma senhora nascida na Argentina, mas residente há anos em Curitiba, narra o seguinte: faz alguns anos morreu minha filha. Os espíritas me procuraram, prometendo-me que me poriam em comunicação com ela. Eu, aflitíssima como estava, aceitei e fui à sessão. Quando o chefe dos trabalhos me anunciou a presença dela, comecei, é claro, a falar em espanhol, língua essa que, em casa, nos era mais familiar. Mas, para meu grande desapontamento, minha filha havia esquecido o espanhol e somente sabia falar em português. Minha decepção cresceu de ponto, atingindo o clímax, quando pedi que ela me dissesse, para maior garantia de identificação, o apelido que ela tinha em casa. Até seu próprio apelido ela havia esquecido. Isto era demais. Levantei-me indignada, lançando em o rosto dos responsáveis pela sessão essa verdadeira palhaçada que estavam cometendo comigo. Em consequência disso, não quero nem falar em espiritismo. A revista norte-americana Woman's Companion, para experimentar a veracidade ou mentira dos médiuns espíritas, inventou uma história sobre um tal soldado, George Bartlett, de 27 anos, falecido na invasão de Okinawa, que deixou a viúva Bárbara com 2 filhos e $5.000. Agora, os repórteres desta revista, disfarçados, perguntaram a 20 diferentes médiuns espíritas, em nome da viúva Bárbara, o que devia fazer com $5.000 e se devia casar-se novamente com um funcionário do banco e ir morar em Nova York. A resposta dos médiuns eram todas diferentes, às vezes contraditórias e fantásticas, mas nenhum médium declarou: não consigo comunicar-me com o espírito de seu marido, porque este não existe, nem a inventada viúva Bárbara. E só esta resposta teria sido a verdadeira. A origem do espiritismo moderno. Em 1848, na cidade de Hydesville, Nova York, Estados Unidos, surgiu o primeiro núcleo do espiritismo moderno. Certa noite, o pastor protestante John Fox, sua esposa e suas 2 filhas, Margarida e Catarina, estavam a conversar sobre estranhos fenômenos de assombração. Catarina então produziu estalos com os dedos. Notaram todos então que alguém os repetia. Por sua vez, Margarida produziu estalos e encontrou eco. Apavorada, a senhora Fox perguntou:
É homem ou mulher que está batendo? Mas não obteve resposta. Insistiu então: é espírito? Se é espírito, bata 2 vezes. Produziram-se então 2 braves pancadas. Concluiu assim que um espírito desencarnado estava em comunicação com a família. As 2 irmãs Fox, tidas como médiuns, confessaram posteriormente que recorreram a truques e fraudes para produzir as pancadas que a mãe, muito crédula, atribuiu a um espírito do além. O texto dessas confissões e retratações de Margaret e Catharina Fox foi publicada na imprensa norte-americana, no New York Herald, de 25 de maio de 1888 e 10 de setembro de 1888, assim como no The World, em 22 de outubro de 1888. Acha-se tal texto reproduzido em facsímile inglês e em tradução portuguesa no livro do Frei Boaventura Kloppenborg, O Espiritismo no Brasil, edição Vozes, páginas 426 e 447. Apesar das fraudes ocorridas em sua origem, as novas práticas se espalharam pelos Estados Unidos, Canadá e México, atravessaram o Atlântico, chegando à Escócia e à Inglaterra. Em 1854, na França, Léon Hippolyte Denisard Rivet, Allan Kardec, codificou a doutrina espírita em diversas obras muito divulgadas no Brasil. O espiritismo kardecista costuma confessar os seguintes pontos. Primeiro, o homem se compõe de alma e espírito, dotado de inteligência, vontade e consciência moral. A alma se acha encarnada no corpo, que vem a ser o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. Existe também o perispírito, envoltório fluido, leve e imponderável, que serve de intermediário entre o espírito e o corpo. As almas foram todas criadas simples e ignorantes, em igualdade de condições. Enveredaram-se, porém, pelos diversos caminhos do bem e do mal, em virtude de sua liberdade de arbítrio. Devem, mediante sucessivas encarnações, purificar-se dos pecados e das paixões imoderadas a fim de atingir a perfeição, o que, por certo, necessita de muito tempo. A lei do karma, segundo o qual cada um, na encarnação seguinte, paga os desvios da vida anterior, rege as reencarnações do espírito. Segundo, Jesus Cristo não passa de um espírito muito evoluído através das suas sucessivas reencarnações. Deus enviou o Espírito de Jesus à Terra, não propriamente para que se purificasse, mas que ensinasse aos homens deste planeta, pouco evoluído, o caminho do bem e do amor, na qualidade do divino missionário. Jesus foi o maior dos enviados de Deus, e somente neste sentido pode ser dito Deus. Jesus se tornou, assim, o governador espiritual deste planeta. Essa maneira de conceituar Jesus Cristo bem mostra que o Espiritismo não pode ser fundido com o cristianismo, pois para os cristãos é essencial professar que Jesus é Deus feito homem. A encarnação de Deus Filho nada tem a ver com a reencarnação espírita. Terceiro, a salvação recorre não da graça de Deus, mas do esforço pessoal de cada indivíduo que procura se purificar do pecado original, ou seja, dos pecados cometidos em outras encarnações anteriores. Uma vez livre das reencarnações, o espírito do indivíduo deve gozar da felicidade no reino dos céus. Os espíritas rejeitam radicalmente o conceito bíblico do inferno. Como se vê, não pode haver espiritismo cristão. Em 1953, os bispos do Brasil disseram que o espiritismo é o desvio doutrinário mais perigoso para o país, uma vez que nega não apenas outras verdades de nossa fé, mas todas elas, tendo, no entanto, a cautela de dizer-se cristão, de modo a deixar os católicos menos avisados, a impressão erradíssima de ser possível conciliar catolicismo com espiritismo. Espiritismo, Orientação para os Católicos, Dom Boaventura Kloppenborg, edição Loyola, quinta edição, 1995, página 11. Principais diferenças entre espiritismo e cristianismo. Espiritismo. Negam a divindade de Jesus Cristo, o qual trata-se de um espírito muito evoluído apenas. Cristianismo. Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus é verdadeiramente Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. São João, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. São João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo refere-se à palavra eterna do Pai, constituindo a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
Entrando os magos do Oriente na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se diante dele, o adoraram. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado para o céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. São Lucas, capítulo 24, versículos 50 seguintes. Adoração é um culto prestado somente a Deus. Se Jesus realmente não o fosse, os seus apóstolos e os magos do Oriente teriam caído em grande heresia. Espiritismo. Acreditam que Jesus veio com a missão de ensinar o caminho do bem aos espíritos pouco evoluídos, não necessariamente para purificar a terra, ou seja, não acreditam no poder redentor da cruz de Cristo. Cristianismo. O Antigo Testamento já mostra referências à missão salvadora de Jesus. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador. São Lucas, capítulo 12, versículo 11. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, versículo 29. Forma pela qual João Batista se refere a Cristo. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis com a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Espiritismo. Nega a existência do inferno. Cristianismo. Para os cristãos, o inferno é o estado para qual os pecadores que se negaram a dizer sim a Deus sentem a amargura de estarem longe dele. O inferno é evidenciado nas Sagradas Escrituras. Voltar-se-á em seguida para os da esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. E esses irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Ele tem a pá na mão, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Lucas capítulo 3, versículo 17. Vemos também na parábola do rico e Lázaro, que o rico recebe a condenação eterna. Confira Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 26. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum. Dia e noite, esses que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal de seu nome. Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. Espiritismo. Negam a ressurreição dos mortos. Cristianismo. O que diz a Bíblia? Cristo verdadeiramente ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um argumento da nossa própria ressurreição. Os teus corpos tornarão a viver, e os teus cadáveres ressurgirão. Espiritismo. Não acreditam na existência do demônio, o que para ele trata-se de um espírito pouco evoluído. Cristianismo. A Bíblia traz diversas referências a Satanás, que também é chamado de tentador, dragão, antiga serpente, maligno. Os demônios pecam e são lançados do céu. Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 12. Tentam nossos primeiros pais. Tenta o Senhor Jesus. Espiritismo. Professam a reencarnação, que significa a volta da mesma alma humana, também chamada espírito, a este mundo, assumindo formas sucessivas, a fim de evoluir e chegar à perfeição. Cristianismo. Vejamos o que diz a palavra. Afastai de mim a vossa ira, para que eu tome alento, antes que me vá, para não mais voltar. Salmos, capítulo 38, versículo 14. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Antes que eu parta para não mais voltar ao tenebroso país das sombras da morte, opaca e sombria região, reino de sombra e de caos, onde a noite faz às vezes de claridade. Jó, capítulo 10, versículos 21 seguintes. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Sabedoria, capítulo 16, versículo 14. Espiritismo. Afirma ser a reencarnação necessária para pagar os pecados de vidas passadas. Cristianismo. Em João, capítulo 9, versículos do 1 ao 6, na parábola do cego de nascença, Cristo é questionado por seus discípulos por que aquele homem nascera cego.
Queriam saber se era em virtude dos seus pecados ou de seus pais. Entretanto, Jesus responde que nem uma coisa e nem outra. Ele nascera cego para que as obras de Deus fossem manifestadas. Isso mostra que a Bíblia não concorda com qualquer doutrina que diga que alguém nasceu enfermo por algum castigo de uma suposta encarnação anterior. Contudo, infelizmente, ainda há católicos que acreditam no Espiritismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Et misericordiae eius a progeniere vivin progevenie.